Nessa prática de hoje a gente vai trabalhar ainda com CI 555, mas dessa vez no modo astável, tá? Na primeira prática com 55 a gente trabalhou ele com monoastável, onde ele fazia um circuito de temporizador. Agora a gente vai trabalhar ele no modo astável, que significa que ele é um multivibrador ou ainda chamado de oscilador. E a gente vai ver o porquê, né? Então, nesse circuito aqui, nós vamos aproveitar ainda a fonte de tensão que a gente já montou, né, com um ponto de diodo ali, retificando o sinal, né, o mesmo princípio de funcionamento, só vamos acrescentar agora um novo circuito, né. A novidade aqui é esse resistor R2 e que o pino 2, que era o disparo lá, né, vai estar junto aqui com o capacitor, tá? Então isso aqui vai proporcionar com que o disparo seja atuado e desatuado constantemente, fazendo o tal do oscilador. Vamos pegar uma outra folha aqui para explicar então o funcionamento desse oscilador aí com o 555. Então essa parte que está em azul aqui representa o circuito interno do 555 e a parte de vermelho é aquela parte que foi construída lá com os dois resistores, né, e o capacitor aqui. Então, como é que vai funcionar esse circuito? Inicialmente, quando aplica a tensão, o capacitor aqui está descarregado, tá? Se ele está descarregado, ele está sendo mandado aqui no pino 2, que é o pino de disparo, né? 0 volts, ou seja, 1/3 do VCC está maior do que o pino 2. Então essa entrada S está igual a 1, e aqui, né, que é o pino 6, está igual a 0, e o 2/3 do VCC que está sendo jogado na entrada não inversora está maior do que esse valor aqui. Então está sendo jogado 0 aqui também. Então aqui no S está igual a 1, né? E o R está igual a 0. Quando tem essa configuração no flip-flop RS, a saída Q fica igual a 1. Só que como ela está invertida, aqui tem 0 na saída e inverte de novo, fica 1 na saída. Portanto, na saída ele já vai para nível lógico 1. Então vem 12 volts aqui, ó, né? E o transistor aqui, como está 0 aqui, o transistor está aberto. Portanto, o capacitor não consegue descarregar. Ele vai começar a carregar, né? E é ele que vai contar o tempo em que vai permanecer em nível alto aqui. Enquanto o capacitor estiver carregando, dependendo ainda desses dois resistores aqui para demorar o tempo suficiente aí, programado para esse capacitor carregar, né? Então, quando o capacitor aumentar de 1/3 do VCC, esse terminal aqui vai ficar menor, né? Aqui vai continuar 1/3 do VCC e esse terminal vai ficar maior do que esse. Então ele já vai para 0. Só que ainda está 0 aqui, ó. Então, quando está 0 e 0, ele só memoriza o estado anterior. Continua 0 aqui, mantendo esse transistor aberto, e continua 1 na saída. Ele continua subindo, carregando o capacitor, até que no pino 6 aqui, ó, que está no capacitor também, ó, ele fique maior do que 2/3 do VCC. Quando ficar maior que 2/3 do VCC, então esse comparador vai fazer com que essa saída fique igual a 1. Então o R vai para 1 e o S continua em 0. Quando tem R igual a 1 e S igual a 0, a saída Q fica igual a 0. Invertida fica igual a 1. Invertido de novo, então a saída aqui vai para 0. Então ele ficou o tempo de carga do capacitor, ele ficou em nível lógico 1 na saída, né, o pino 3. Quando passou esse tempo, foi para 0, né? E como aqui ficou igual a 1, o transistor saturou, ou seja, ele virou como se fosse uma chave fechada, e isso vai fazer com que o capacitor descarregue. O capacitor não vai descarregar imediatamente porque tem um resistor R2 aqui, ó, né? Então ele vai demorar um certo tempo para descarregar. Então ele vai começar a baixar as tensões aqui, tanto no pino 6 como no pino 2. Primeiro vai baixar de 2/3 do VCC,
Então o R vai voltar a ser igual a zero aqui. Então 0 e 0, memoriza o estado anterior, ele continua do jeito que está, né? Aqui na saída nível lógico 0, contando o tempo de 0, né? E aqui igual a 1, mantendo descarregando, o capacitor descarregando. Quando ele descarregar e chegar abaixo de 1/3 de VCC, então o 1/3 de VCC vai ser maior do que o sinal que está sendo mandado pelo capacitor no pino 2. Então a saída S vai ficar igual a 1, R igual a 0, Q vai fazer com que Q fique igual a 1, invertido 0, bloqueia novamente, corta novamente o transistor. Então o capacitor não consegue continuar descarregando por aqui, vai começar a carregar tudo de novo, né? E começa faz com que a saída vá para nível lógico 1 de novo. E ele vai ficar repetindo isso aí até que o circuito seja desligado. Então, por isso que vai ser um oscilador. Ele vai estar um tempo em nível alto e um tempo em nível baixo, tá? Isso aqui, obviamente, que a gente vai ter um período, que vai ser o ciclo, né? Então a gente tem o tempo. Esse período a gente pode achar a frequência, porque a frequência é igual a 1 divididos pelo período. Assim como a gente pode projetar o circuito através de dando o valor da frequência, né? E achando o período aí, que vai ser 1 divididos pela frequência, tá? Então esse é o princípio de funcionamento aí do 555. Funcionando como um circuito, né? Com a configuração astável. Então, como a gente comentou, ele tem uma frequência, né, que vai ser a quantidade de vezes que esse ciclo aqui vai se repetir a cada segundo, né? Tem o período, que é o tempo que ele leva para completar um ciclo, e obviamente que ele tem um tempo de alta e um tempo de baixa, né? Então ele vai ter um tempo aqui que a gente vai chamar de T1, né, que é o tempo de alta, ou vamos colocar TH, né, em inglês high, que é alta, e o TL, que em inglês seria low, né, baixa. Então, um tempo de baixa aqui. Então, TH e o TL aqui, tá? Esses tempos, eles são importantes aí para o projeto, né? Então, lembrando aqui, ó, vamos pegar aqui que o tempo, vou pegar o circuito aqui, né? O tempo que ele está em alta sempre vai ser maior do que o tempo que ele está em baixa, porque quando ele está em alta, ó, ele está carregando o capacitor e ele está passando por dois resistores, né? O R1 e o R2. Quando ele está descarregando, que a gente viu lá no circuito interno, né, que fecha o transistorzinho lá, então ele está passando só pelo R2 na descarga. Então esse tempo de alta aqui, ó, vai ser sempre maior do que o tempo de baixa. A gente tem uma forma de projetar para que fique ali mais ou menos, né, próximo ao tempo de alta e de baixa lá, para que não fique muito distante, né? Que um oscilador é interessante que a gente tenha o mesmo tempo que está ativo, que fique desativo, né? Para ficar o mesmo semiciclo dos dois lados. Não vai ficar exatamente igual, mas a gente consegue fazer com que fique muito próximo, e aí é um padrão do professor Anderson, né? Calcular o R1, então, que é o resistor de cima, sendo igual a 1/3 do valor, aliás, 3%, né, que seria 3 centésimos do valor de RB, tá? Que daí, tendo um resistor bem mais baixo do que RB, então ele vai estar num tempo mais próximo ali possível dos dois lados, tá? Nas dois semiciclos. O formulário para você encontrar os valores desses dois tempos aqui, ó, seria o seguinte, ó, T em alta é igual a somatória, como eu falei lá do R1 mais R2, que multiplica com o capacitor, dependendo do valor do capacitor também, e a constante do CI 555, que é dada por logaritmo neperiano
de 2, tá? Então tem uma constante aí que a gente encontra por esse daí. E o tempo de baixa é dado por só o R2, né, como a gente viu lá, vezes o valor do capacitor, vezes o logaritmo neperiano de 2. Né? Então, dessa forma aqui que a gente encontra. Quando é um curso presencial que tem mais tempo, a gente dá essa fórmula aqui e faz o aluno tentar refletir um pouquinho e tentar chegar nas especificações de cada um desses elementos. Tem que calcular R1, tem que calcular R2, tem que calcular ou dimensionar aqui, né, os 3 elementos, o capacitor. O capacitor geralmente eu indico para escolher, tá? E depois a gente faz, calcula R1 e R2, e se não tiver valores comerciais dele, a gente faz o série paralelo, né, uma resistência equivalente para que chegue num valor próximo, tá? Aqui eu vou deixar já meio pronto a forma que a gente vai utilizar para poder achar o valor desses elementos aqui, tá? Como o capacitor é o cara que a gente vai escolher o valor, então ele a gente não precisa calcular, é só escolher. O que a gente vai ter que calcular é o R2 e o R1 e o R1 aqui, né? Então, em primeiro lugar, o que vai ser fornecido sempre é a frequência, né? O valor de frequência. Então, como foi dito anteriormente, você precisa achar o período, né, através da fórmula aqui, ó, que é 1 dividido pela frequência. E a frequência nada mais é do que a soma do que os dois tempos. Portanto, o período, além de ser 1 dividido pela frequência, pode ser dado também pelo tempo de nível alto mais o tempo de nível baixo, né? Então, se eu somar tempo de alto e tempo de baixo, seria igual o período, né? Então, o período é igual a essa fórmula aqui, ó, né? R1 mais R2, que multiplica com o capacitor, que multiplica com a constante ali do 555, que é no logaritmo neperiano de 2, mais o tempo de baixa, que seria R2 vezes o capacitor vezes o logaritmo neperiano de 2, né? Como nessa somatória aqui esses dois valores estão se repetindo, eu posso colocar eles em evidência, né? Então o período aqui vai ficar igual capacitor vezes logaritmo neperiano de 2, e aí eu faço a somatória aqui, né? R1 mais R2 mais R2, né? Então vai ficar aqui, ó, R1 mais R2 mais R2. Como eu estou somando R2 duas vezes, então eu posso substituir também por tempo, período, né, no caso, igual ao capacitor vezes logaritmo neperiano de 2 vezes R1 mais duas vezes R2, tá? Então veja, agora tem uma fórmula com o período. Se eu achar que, se eu der a frequência e tiver o período, eu já posso achar aqui os valores. Vamos trabalhar essa fórmula aqui para achar primeiro o R2, né? Então, se eu tenho o valor do período, eu vou ter que isolar um desses dois resistores. Eu vou isolar o R2 porque R1 a gente falou que vai ser 3 centésimos, né, ou 3% de RB. Tá? Então, primeiro eu vou passar o capacitor e o constante aqui do 555 para o outro lado, que está multiplicando aqui, vou passar para o outro lado dividindo. Então, vai ficar capacitor vezes logaritmo neperiano de 2. E do lado de cá vai sobrar R1 e mais duas vezes R2. Só que no lugar do R1, eu vou colocar o que eu quero de R1, que é 3% de RB, né? Então vai ficar aqui, ó, 3% de RB, que é o R1, né, no caso, eu coloquei RB lá, é R1, né, é o resistor 2 aqui no caso, né, 3% de R2, tá? Mais o 2 vezes R2, tá? Só lembrando, então 3% de R2 é o valor de R1,
mais o 2R2 que já está na fórmula aqui, ó, tá? Obviamente que para você fazer esse projeto, você não precisa desenvolver toda essa dedução da fórmula aqui. Eu só estou trabalhando para você ver de onde que surgiu a fórmula final para você calcular o R2 ali, né? Então, como eu tenho R2 aqui e R2 aqui, eu posso colocar o R2 novamente em evidência, tá? Então, período sobre capacitor vezes logaritmo neperiano de 2 vai ser igual o R2, que coloco em evidência, que multiplica aí com 3 centésimos, né? Mais o 2 que está aqui, ó, tá? Aí você faz aquela fórmula do mínimo múltiplo comum lá, multiplica 100 vezes, né, vamos colocar aqui só para fazer aqui o R2 continua, né? Seria 100 vezes 2, sempre aquela multiplicação cruzada, né? Embaixo vai continuar 100. Então, 100 vezes 2 que dá 200, mais 1 vezes 3 que dá 3, né? Então, fechando aqui, ó, seria R2 vezes 200 mais 3, que é 203, divididos por 100. Ou seja, R2 vezes 2,03, tá? Então, só para encerrar aqui, ó, período igual a capacitor vezes logaritmo neperiano de 2, igual 2,03 vezes R2. Só para saber de onde que surgiu esse valor. Bom, agora que R2 está isolado, eu passo o 2,03 também para o outro lado, dividindo, e aí fico com R2 igual a período, que ficou do mesmo lado lá, vezes 2,03 que eu passo para o outro lado, dividindo, vezes o capacitor, vezes o logaritmo neperiano de 2. Então é essa fórmula aqui que você tem que guardar para você achar o R2, né? Ah, e o R1. Lembra que R1, quando você acha o R2, R1 vai ser igual a 3%, né, de R2. Então, só você pegar o valor do R2, multiplicar por 3 e dividir por 100, e você vai ter o valor de R1. Sendo que o capacitor, você escolhe o valor, né? Pega um valor que você tem, que é dado, que é o que vai ser entregue ou você tiver, e daí o restante você calcula com esses valores aqui. Então vamos lá para executar o cálculo aqui, fornecendo um exemplo com uma frequência aí que eu vou passar aqui para resolver esse exercício. Então, estão aqui as fórmulas, conforme a gente já viu lá do R2 para o R1 e para o período aí, sendo que eu vou dar o valor da frequência. Frequência de 2 Hz. Vou escolher um capacitor, pegar o capacitor novamente aqui de 47 microfarad, tá? Então vai ser esse o capacitor que eu vou utilizar, e a frequência de 2 Hz. Tá? Então a primeira coisa que eu tenho que achar é esse período aqui, ó, né? Esse período eu acho através da frequência. Então, como é 2 Hz de frequência, então vai ser 1 dividido por 2, que dá 0,5 segundos, né? Bom, como o período é esse tempo total aqui, ó, né, que vai terminar, vai ser o tempo do ciclo de 0,5 segundos. Portanto, a minha intenção é ter justamente esse tempo aqui próximo de 0,25 segundos, que é meio ciclo, né, o tempo de alta, e esse outro tempo aqui também teria que ser próximo de 0,25 segundos aí, tá? Então, é para isso que eu vou fazer o cálculo do meu circuito aqui, sendo que o capacitor já é de 47 microfarad, só falta então achar o R2 e depois o R1, tá? O R2, vamos aplicar a fórmula aqui que eu sugeri ali, que a gente deduziu, né? R2 vai ser igual ao período, que é 0,5 segundos, divididos por 2,03, tá? Vezes o capacitor, que é 47 vezes 10 a menos 6 micro, né? E o logaritmo neperiano de 2. Esse logaritmo neperiano já é uma função que você pode encontrar direto na calculadora, tá? Então você não precisa gastar tempo. Se fizer direto na calculadora aqui
colocar toda essa forma direta, é bom colocar entre parênteses aqui embaixo, né? Porque senão ele vai ficar o 0,5 só divididos por 2,03 e depois vai multiplicar com o restante ali. Então, vou pegar uma calculadora lá para desenvolver esse cálculo aí. Então, tá lá, ó, 0,5, que é o período, divididos, vou abrir o parênteses, 2,03, que multiplica com o capacitor, que é 47 micro, então 47 ESP, que é vezes 10 elevado a menos 6, vezes, opa, coloquei o ESP duas vezes lá, tirar um aqui, menos 6, vezes, daí o logaritmo neperiano que está nesse botão aqui, ó, LN, ó, logaritmo neperiano de 2, tá? Então ficou lá LN2, fecha o parênteses, resultado, ó, 7.560 ohms. 7.560 ohms, vamos colocar aqui, 7.561 ohms, arredondado ali, arredondado de forma mais precisa, que é 7,5 kilo ohms, tá? R2, aliás, R1, R2 eu acabei de calcular, R1 tem que ser 3% de R2, então R1 é igual a 3 vezes os 7.561, né, divididos por 100. Então vamos calcular o R1 também. R1 vai ser 3 vezes 7.561 divididos por 100. Deu 226,8 ohms. 226,8 ohms, né? Então tá aí os dois valores de resistência, né? Agora só que é o seguinte, valor comercial do 226 a gente pode pegar o valor mais próximo possível, né? Já com a tolerância aí de 5%, considerando, né? Nós temos o resistor comercial de 220 ohms, né? De 7.561 não tem um valor comercial próximo, então eu vou ter que fazer um circuito de resistência equivalente. Eu sei que dois resistores iguais em paralelo, ele dá a metade da resistência. Se eu multiplicar o 7.561 vezes 2, 7.561 vezes 2, ele vai dar lá 15.122. O resistor de 15K é um valor comercial. Então eu vou pegar dois resistores de 15K, colocar em paralelo, porque dois resistores iguais, né, em paralelo ele dá a metade, vai dar 7.500, contando aí com a tolerância também, né, 7,5K. Então eu vou conseguir fazer essa resistência equivalente colocando dois resistores, né, em paralelo de 15K. Tá? Então, dois resistores de 15K e um resistor de 220 ohms é o que eu preciso. Mas vamos testar aqui então se com esses resistores aqui eu vou ter o tempo de, lembra lá, tem que estar próximo de 0,25 e 0,25. Vamos ver lá. Lembra lá que o tempo de alta é igual a R1 mais R2, que multiplica pelo capacitor, vezes o logaritmo neperiano de 2. E o tempo de baixa, né, é igual a só o R2, vezes o capacitor, vezes o logaritmo neperiano de 2. Então, tempo de alta vai ser igual aos 7.500, que eu vou fazer com os dois resistores em paralelo, mais o 220, que é um valor comercial que eu encontrei aqui, né? Vezes o 47 vezes 10 a menos 6, vezes o logaritmo neperiano de 2. Vamos ver qual que é o valor que vai dar aqui. Tem que dar aproximadamente 0,25 segundos. Então, vamos lá. 7.500 mais 220 igual, deu 7.720, mais o capacitor, aliás, mais não, né, vezes o capacitor, que é 47 vezes 10 a menos 6, vezes logaritmo neperiano de 2. Olha lá, ele deu um pouquinho maior de 0,25 segundos, porque, como a gente falou, né, o tempo de alta sempre vai ser maior que o tempo de baixa. Então, deu aproximadamente, aí vou colocar 0,25, 15,
né? Vamos ver quanto que vai dar aqui o tempo de baixa, que é só pegar os 7.500 vezes o 47 vezes 10 a menos 6 vezes o logaritmo neperiano de 2, né? Olha lá, deu 0,2443, tá? 0,2443 segundos, né? Ele vai ficar bem próximo aqui, né? Não vai estar aí o mais próximo possível aí dos valores de 25 segundos nos dois tempos. Então, para a gente calcular aí, ficar mais ou menos linear, né, as duas situações aqui, a gente calcula os resistores desse jeito. Então agora é só montar lá no circuito no protoboard e fazer os testes lá. Tá aqui o protoboard com 555, pino 1 desse lado aqui, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Lembrando que eu tenho que montar aqui o circuito dessa forma aqui, ó, né? Eu vou seguir esse circuito e para não ficar muito longo o vídeo, eu vou posicionar um elemento aqui e vou mostrar ele já posicionado, tá? Só para não ficar muito longo o vídeo aqui, tá? Então eu vou primeiro colocar aqui, posicionar o capacitor de 47 microfarad. Então eu posicionei o capacitor aqui no pino 6, né, conforme está sendo pedido aqui. O positivo, lembrando que esse capacitor é eletrolítico, ele tem polaridade, não pode inverter senão ele explode, tá? Então coloquei no pino 6 e o outro lado negativo que está sendo alimentado aqui pela fonte de tensão que já está pronta aqui, ó, tá? Então negativo e o positivo aqui no pino 6. Agora tem que fazer um jumper do pino 6 para o pino 2, que é o pino de disparo lá para ele ficar oscilando. Então vamos pegar um jumper lá. Jumper realizado. Lembrando que esse vídeo aqui eu estou fazendo para demonstrar como que você faz a leitura de um diagrama, né, de circuito eletrônico. Porque às vezes tem muita gente que pega e vai pausa o vídeo, né, para ver onde que eu estou colocando aqui os terminais e seguir isso daqui, ó, né, em vez de seguir isso aqui. O que você tem que aprender, o intuito de um curso, de um vídeo desse, é justamente você aprender a fazer a leitura do diagrama para que quando você precise, né, seja apresentado para você um diagrama, você consiga fazer uma montagem ali de um circuito, tá? Então não é... Aqui eu só estou fazendo, tentando demonstrar justamente como que faz a leitura desse diagrama aqui para colocar no circuito. Então eu já fiz o jampeamento aqui do pino 6 pro pino 2. Agora eu vou colocar o resistor R2, que lembrando que são dois resistores de 15 kΩ em paralelo. Só vou demonstrar aqui uma tática aqui, como esse resistor R2 ele vai do pino 6 para o pino 7, tá? Ele fica muito perto. Então o que eu fiz aqui? Eu vou dobrar ele assim, ó, né? Ó, desse jeito. Vou emparelhar aqui as duas pontas, não que tenha que fazer isso. Se você não puder fazer isso, por exemplo, se for um resistor que é para você devolver e usar em outros lugares, você vai puxar para lá, depois você puxa o jampeamento. Mas só para demonstrar que você pode aqui, ó, cortar. E aí você consegue acrescentar ele aqui, ó, né, do pino 6 para o pino 7 que está do ladinho ali, ó, tá? Aí eu vou colocar o outro resistor fazer a mesma coisa, né? Com o outro resistor de 10K aqui, para ficar nos dois em paralelo. Então tá aí, ó, colocados os dois resistores aqui, ó, de 15K, né, em paralelo, entre o pino 6, que está o capacitor, e o pino 7, que é essa outra parte aqui, por onde ele descarrega, né, o capacitor aqui, quando atua aquele transistorzinho. Agora eu vou colocar o resistor 1, que ele tem que ir entre o pino 7, né, junto com o resistor R2, e a alimentação do circuito, que é o 12 volts lá. Então tá ali, ó, posicionado o resistor de 220 ohms, o R1, né, entre o positivo aqui que está sendo alimentado lá pela fonte de tensão, né, e o pino 7 aqui também. Agora o que a gente vai fazer? Vamos fazer a alimentação aqui, ó, o pino 1 colocar o negativo e no pino 8 e pino 4 colocar o positivo. Vou fazer isso com um jumper. Então tá aqui, ó, coloquei o pino 1
né? E o pino 4 no negativo aqui, que está alimentado lá pela fonte, mais uma vez, né? E o pino 8 aqui, ó, no positivo. Vou colocar um capacitorzinho de acoplamento no pino 5, apesar de que funciona sem, né? Para quando se você for fazer um projeto e implementar ele em algum lugar, tem que colocar esse aqui. Aqui nas práticas a gente já verificou que se não colocar ele, né, ele funciona do mesmo jeito. Tem que ser um capacitorzinho lá de 10 nanofarad, 100 nanofarad no máximo, só para fazer o acoplamento aqui do pino 5, para ele não dar interferência no circuito, por ele estar solto ali sem nada, tá? Beleza? Então agora é só pegar a saída ali e vou calcular um resistor aí para colocar um LEDzinho e ver ele piscando aqui no intervalo de meio segundo aceso, aliás, 0,25 segundo aceso, 0,25 segundo apagado, né, que é 2 Hz. Para calcular esse resistor aqui, ó, eu tenho que saber as informações do LED aqui, né? Como eu vou usar o LED vermelho, em geral ele tem que ter uma queda de tensão em cima dele de 1,7 volts para ele acender e tem que passar por ele 10 miliamperes. Então a tensão que está sendo colocada ali é de 12 volts, né? Então a tensão da fonte, e vale lembrar que no circuito sério, né, a tensão da fonte é igual a tensão no resistor RD mais a tensão no LED lá. A única tensão que eu não sei é essa aqui, ó. O 12 volts eu tenho, então eu vou passar para o outro lado. E esse cara aqui eu vou transformar pela lei de Ohm. Então vai ficar aqui tensão da fonte dividido menos, né, VD igual a lei de Ohm desse cara aqui, que vai ser o R, né, o RD vezes o ID, né? O ID e eu passei, então 10 mA, está em série a mesma que está no diodo, no LED, né, no caso, então eu vou passar dividindo. Então, para achar RD, é só ter a tensão da fonte, que é a tensão da saída do 555, menos a tensão do LED, que é 1,7 volts, divididos pela corrente que passa pelo LED, que é 10 mA. Então, fazendo o cálculo lá, 12 menos 1,7 divididos por 10 vezes 10 a menos 3. Tá? Já coloquei na calculadora aqui, deu 1030 ohms, portanto eu vou pegar um resistor de 1 kΩ, 1030 ohms, né? Resistor de 1 kΩ para colocar na saída aqui do pino 3 e colocar o LED piscando. Vou colocá-lo. Então tá aí o LEDzinho aqui, ó, piscando, ó. Só lembrando aqui que eu não sei se eu falei ali anteriormente errado, né? O pino 4 tinha colocado no GND e é no VCC aqui, ó, né? E daí quando eu alterei aqui não estava funcionando, eu alterei, ele passou a funcionar. Então, circuito aqui funcionando com um oscilador que vai fazer o LED ficar piscando aqui em 2 Hz. Então tá encerrado aí mais um projetinho de aula prática desta semana.